Sexta-feira, happy hour, dia de queijo, vinho e dedinho. Olha quem está aqui comigo hoje, Dr. Jamal. Boa tarde, Dr. Jamal. É um prazer ter o senhor no Saúde e Bem-Estar do nosso jornal JD1. Boa tarde, eu quero agradecer seu convite, agradecer a família JD1 também e agradecer você, nossos telespectadores que você está acompanhando, porque esse bate-papo é de grande importância para a sua saúde. Olha só, a gente vai falar muito sobre o Novembro Azul, mas a gente também vai deixar aberto para perguntas, para desmistificar um pouco essa questão da saúde do homem, que muitos acabam tendo um pouquinho de preconceito. Por exemplo, hoje, o câncer de próstata é um câncer que avança muito nos homens, mas ainda tem aquele preconceito do dedo, aquela brincadeira, né? Na hora de brincar, brinca, mas aí tem medo de ir no senhor, doutor. Como é que funciona isso? Como que é essa questão do preconceito dos homens lá para poder fazer o exame de toque? Veja bem, quando eu iniciei como urologista, nós não tínhamos exame de sangue, ultrassom estava recém começando. E a alternativa que a gente tinha realmente era o toque. Quando, por exemplo, um paciente ia no meu consultório ou até na unidade de saúde básica de saúde, eu já mostrava a minha mão para escolher um dos 5 dedos, tá? Para a gente fazer o toque. E nessa época, doutor Plácido, eu lembro muito bem que os homens tinham medo realmente de comparecer ao consultório, à unidade de saúde, por causa do dedo, porque achava aquele preconceito que vai tirar o machismo, que vai diminuir de ser homem, mas não tem nada a ver. O dedo realmente é o melhor exame que você faz. Por quê? É um exame que você pode fazer na própria consulta médica, tá? E é rápido, não precisa ficar esperando. E não é invasivo, né? Não é invasivo. E outra coisa, a pessoa não sente dor, não sente nada, e não altera nada. Porque quando você palpa a próstata e o tecido está mole, significa que é uma próstata sadia. Agora, se você sentir alguma coisa dura ou algum nódulo, aí você vai desconfiar que é uma prostatite ou começo de um câncer. Então, você, homem acima de 40 anos, que nunca fez seu exame, tem que já começar a se preocupar. E hoje nós temos outras alternativas, né? Mas lá atrás realmente era o dedo. Mas é a melhor ainda, o toque é a melhor alternativa, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Só que hoje, o que nós estamos fazendo? Quando você recebe um paciente na rede pública ou no consultório, a gente faz uma avaliação clínica e a gente pede o exame de sangue, o PSA, pedimos o ultrassom. Quando esse paciente retorna e tiver alguma coisa alterada, né? E lógico que ele já abre o resultado para ver, né? Ele já vem sabendo mais ou menos do diagnóstico. E aí, quando ele senta na sua frente e fala, olha, deu uma alteração, nós vamos ter que fazer o toque, ele aceita na melhor tranquilidade. Não tem rejeição nenhuma, não ouvi nenhum falar não. Por quê? Porque ele sabe que o futuro, a vida dele, está ali. E ele quer realmente qualidade de vida. Ele não quer ter um câncer, morrer. Porque muitos de vocês já viram um parente, um amigo, né, com câncer de próstata avançado, e sabe o sofrimento que a pessoa passou. E esse paciente que está sendo diagnosticado, ele já está preocupado. Ele não quer passar o que o amigo dele já passou. Não, e outra, né? É legal brincar um pouco para quebrar esse gelo, né? Mas eu falo, não tem risco de se apaixonar pelo doutor, né? Não, do jeito nenhum. Até eu brinco com meus pacientes, falo, ó, hoje lá no meu consultório, a gente faz os exames com um desses 3 dedos. Esse aqui paciente particular, esse paciente de convênio, Unimed, Cacemes, MPCG, esse aqui é o SUS. E o que acontece? O paciente chega lá, paga aquela taxa social de R$200, e quando entra na sala, fala, doutor, eu não quero ser atendido particular, eu quero pelo SUS. Ó, você que está assistindo, essa entrevista é muito importante porque
além de desmistificar, soltar um pouco isso, porque hoje, né, até a brincadeira do vídeo do Antônio Fagundes, o seu vídeo que rola hoje muito na internet, né, do queijo, vinho e o dedinho, é muito importante. Então você curte, compartilha, envia para um amigo, para o seu pai, ou para qualquer um da família, porque às vezes a prevenção, essa brincadeira, eu acho, doutor, que foi até um dos intuitos da entrevista, essa brincadeira pode quebrar um pouco o gelo da pessoa falar, vou procurar, não ficar esse lado machista, né? Que eu acho importante. Então você curte, compartilha e segue. As redes do doutor também tá aí para você entrar, conhecer o doutor, porque além do doutor já ter sido vereador, também é um urologista de longa data aqui em Campo Grande, né? Então leva isso adiante. E se você tiver pergunta, pode enviar que o doutor vai aqui responder, viu, doutor? Exatamente. E ó, e até tá chegando uma pergunta aqui, só que é um pouco fora do que a gente ia falar, mas é sobre vasectomia. Perde, o homem fica impotente se ele fizer vasectomia? Do jeito nenhum. Não muda em nada, tá? A força sexual dele continua a mesma, não afeta em nada, tá? A vasectomia é uma cirurgia simples, feita no consultório, onde você faz a ligadura, o corte, o cordão diferente, tá? Aí impede a passagem do espermatozoide para a vesícula seminal, que se localiza abaixo da bexiga. Então, aí o que acontece? A pessoa não afeta em nada. Pelo menos quando o casal está decidido para não ter filho, é a melhor opção, porque a mulher, você sabe, tem que internar, tomar uma anestesia, uma sedação, muitas vezes ela passa o dia todo, ou fica internada um dia. O homem já é diferente, ele chega andando no consultório ou na clínica, opera em 15 minutos mais ou menos o máximo e sai andando para casa. A única recomendação é ele ficar em repouso naquele dia, fazendo bolsa de gelo, e não afeta nada, nada, nada. Então você, homem, mulher, que estão fazendo um planejamento para não ter filho, a melhor saída, a melhor solução é a vasectomia. Inclusive, eu quero até aproveitar um gancho e deixar aqui esclarecido para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, que a urologia é uma especialidade médica que trata dos rins, ureter e bexiga, dos dois sexos, tanto o homem como a mulher. Porque pedra nos rins é tratada com urologista, seja homem ou mulher. Agora, da bexiga para baixo, que é o órgão genital masculino, aí sim o urologista. E a parte genital feminina é ginecologia. Porque muitas mulheres acham que o urologista só é médico dos homens, mas não é. É médico da mulher também, porque a mulher pode ter pedra nos rins, pode ter uma infecção urinária crônica, uma cistite que vai e uma vem. incontinência urinária também, incontinência urinária. Então, tudo isso aí são sintomas que a mulher pode passar. E ela pode achar o tratamento e a solução com o urologista. Não, é importante, viu? É importante. Isso que o senhor falou é um gancho importantíssimo, porque realmente tem esse mito, né? De Exatamente. achar que é só o homem. E de repente não, né? É verdade. Tá me perguntando aqui, se eu fizer vasectomia, eu engordo mais, igual boi quando capa? Não. Porque, vejam bem, o que acontece quando você vai capar um boi? Você tira os testículos dele. Enquanto o homem, o testículo continua, porque o testículo é 95% responsável pela produção do testosterona. A gente só apenas corta o cordão diferente, ou seja, impede a passagem do espermatozoide do testículo para a vesícula seminal, que fica abaixo da bexiga, ao lado da próstata. Então não afeta, não engorda, tá? Não leva à impotência, o homem não muda nada. E tem mais, a ejaculação praticamente continua igual, porque numa ejaculação normal, 3% apenas é espermatozoide e 97% é líquido prostático, que é o líquido seminal que vem da próstata. Então, a pessoa, quando opera, continua ejaculando normal.
E se por acaso a pessoa for pular cerca, vamos supor assim, a mulher nem fica sabendo que ele operou ou não, tá? Isso é uma dica para os homens aventureiros, né? Eu tenho um casal de amigos que a esposa operou, não contente, ela fez o marido também operar, já para não ter acho que esse problema, né? De lá na frente aparecer um desviado aí na vida, né? É verdade. Isso é uma dor de cabeça que não tem tamanho depois. É verdade. Doutor, tá me chegando uma outra pergunta aqui, e é interessante porque as pessoas às vezes têm vergonha, o senhor vai me corrigir, de chegar lá no consultório e perguntar, mas o urologista também trata impotência? Sim, trata a impotência. Abrindo mais um gancho aí, a próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga e ela faz parte da primeira porção da uretra masculina, ou seja, do canal da urina. Então, quando a urina sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata. E quando essa próstata começa a crescer a partir dos 40 anos, ela começa a fechar o canal, a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, fazer força para urinar, muitas vezes levanta à noite várias vezes para urinar. Então, tudo isso aí são sintomas mecânicos ligados à próstata. E, além disso, ela pode causar impotência sexual, infertilidade masculina, ejaculação precoce. Tá? Então, lógico, tem outros fatores também, da andropausa, falta de hormônio, algum problema orgânico, neurológico, mas a próstata também tem um papel importante na impotência sexual. Joia. Eu vou dar um break agora, para você que está aqui no Instagram, se quiser continuar, e vai continuar, vai para o nosso YouTube, o link está ali na bio, porque essa entrevista vai alongar um pouquinho, continua no YouTube, tá bom? É só um break rapidinho e pode ir para o YouTube. d1noticias.com, a notícia no seu celular. Doutor, continuando nisso, agora que a gente está aqui continuando no YouTube, questão da impotência, as causas da impotência, porque às vezes o homem pode estar tendo algum sintoma, mas ele acha que é, por exemplo, a idade ou isso, aquilo, de repente isso já pode ser uma impotência, né? Porque o senhor comentou aí, tem a ejaculação precoce, pode ter a falta também de ereção, né? Ou a falta da manutenção da ereção. E tem muitos, hoje a gente vê muito adolescente, doutor, eu já escutei muito falar disso, já recorrendo a medicamento para aumentar a potência. Isso lá na frente vai pagar um preço alto, não vai? Vai. A impotência sexual, ela tem várias causas, né? Primeiro, a taxa hormonal, que é a testosterona, que é o hormônio mais importante para a manutenção da ereção, da ejaculação e tudo isso. A falta do libídio, por exemplo, também vem outro problema. Às vezes a pessoa não tem vontade de ter sexo, né? Ele olha a parceira como se fosse uma pessoa estranha. Isso também vem por falta um sintoma, hormônio, então, já é um sintoma. Né? Colesterol alto, triglicérides, problema de obstrução sanguínea, porque o processo da ereção ele depende muito da entrada do sangue dentro do corpo cavernoso para manter uma ereção. Aí a pessoa pode ter algumas veias dilatadas, que nós chamamos de fuga venosa, que o sangue entra e sai. Aí a pessoa não consegue sustentar essa ereção. Então, por isso, quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente tenta fazer uma investigação com os mínimos detalhes, como se fosse ele contando como que inicia a sua relação, o que ocorre, se ele consegue sustentar a ereção, por quanto tempo, se ele consegue demorar um pouco para ejacular ou se ejacula rápido. Tá? Então, tudo isso aí, uma boa anamnese, você te facilita muito, muito a chegar a um bom diagnóstico. E, lógico, nós temos os exames complementares que nós vamos pedir, como exame de sangue, né, para ver hemograma, colesterol, triglicérides.
glicemia, hemoglobina glicada, que são para saber se não tem diabetes, porque diabetes você sabe que ela começa a criar aquelas placas e vai obstruindo as artérias. Vou pegar um gancho que o senhor está falando, não te atrapalhando, mas eu escutei um profissional falando isso, acho que de São Paulo essa semana, que achando que as pessoas falam assim, você acha que só entope o coração, mas pode também entupir essa região, né? A região do pênis, né? Do pênis. Pode causar algum problema. Não, exatamente. E tem inclusive a relação com a obstrução da coronariana com a obstrução da artéria peniana. Só que o coração, ele não espera. A parte sexual masculina, o pênis, por exemplo, ele começa a perder a ereção. Na realidade, não deixa de ser um infarte também. Só que é um infarte que você pode recuperar com tratamento, né? Com tratamento clínico e até cirurgias, conforme for o caso. Só que o coração, se você não recorrer, ele para e a pessoa morre. É interessante, olha só, você às vezes só se preocupando com uma coisa, olha o tanto de coisas que o Dr. Jamal está falando aqui na parte da urologia, coisas que vão muito além do que a pessoa que está aí assistindo tem essa noção. Exatamente, inclusive, aqui eu quero até parabenizar também as mulheres, porque a gente vê que a mulher tem um papel muito grande de agendar, de levar seu pai, seu marido, seu avô, seu tio ao urologista. Né? A gente observa isso aí diariamente, porque a mulher cuida mais. Então você, mulher, está de parabéns, porque elas realmente têm um papel muito importante. Verdade. E eu vejo também, Dr. Plácido, que às vezes você recebe o casal com problema, que ele está com impotência, e ele fica até envergonhado de falar, e a mulher começa a contar. É o machismo, né? Exatamente, é o machismo. Porque ele acha que a impotência sexual é um problema de machismo, mas não é. É uma doença que tem solução e tem tratamento. É uma doença com uma amidalite, com uma gastrite, com a pressão alta, com diabetes. Então, você não deve ficar com vergonha. Tem que procurar, que hoje tem solução. Tá? Não adianta você ficar tomando remédio por conta própria. É isso que eu ia falar. Aí corre o Viagra da vida, né, doutor? Exatamente. Porque às vezes o paciente vai lá na farmácia e coquetel ali. Não tem precisa de receita, né? E o pior também não é isso, as redes de internet. Se você entrar e começar a pesquisar, você vê tantos remédios e caríssimo. Tá? Que eu recebo vários pacientes, falam, doutor, eu paguei 500, 600 reais e não fez efeito nenhum. Eu falei, mas temos que investigar a causa da sua impotência. Tá? Temos que descobrir a causa da disfunção erétil que você está passando. Porque pode ser também de origem psicológica, pode ser também efeito colateral de algum medicamento que você está fazendo uso. Tá? Então, tudo isso aí tem que levar em conta. Não é o Viagra que vai achar a sua solução. E hoje nós temos muitos medicamentos baratos, eficazes, que podem resolver. Como, por exemplo, andropausa. O homem também passa por diminuição do hormônio. Só que você tem que fazer o exame de sangue, ver a dosagem e fazer a reposição de uma maneira lógica, não ficar tomando por conta, porque se você fizer hipertestosterona, você pode causar um câncer de próstata. Tá? Então isso é muito importante. Chamando muita atenção de uma coisa, doutor, porque assim, chegou uma pergunta aqui, mas eu vou só terminar meu raciocínio aqui, depois eu finalizo com a pergunta. As pessoas têm um costume muito de se automedicar, em todos os sentidos, né? Os homens, não vou, deixa de ir. E às vezes, o senhor falou, às vezes, por exemplo, uma pessoa que toma um medicamento, um cardiopata, é um dos medicamentos que pode dar o efeito colateral de diminuir diminuir a potência masculina, né? E às vezes está tratando com um cardiologista, é interessante procurar o urologista e conversar com ele sobre o assunto. Não desmerecendo o seu cardiologista, mas você está tomando um medicamento, às vezes até como forma de prevenção, né, doutor?
Fala, deixa eu ir lá no neurologista para ver se amanhã ou depois eu não vou sofrer uma consequência dessa medicação que eu estou tomando para o coração? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu sempre recomendo os meus pacientes que eu vou prescrever algum medicamento para ele falar com o seu cardiologista para ouvir a opinião dele se ele está de acordo. Porque muitas vezes esse medicamento, apesar que a gente tem todos os cuidados para não ter efeito colateral cardíaco ou para outras áreas, mas mesmo assim é bom que o cardiologista tome conhecimento e também confirma, né, essa prescrição. É importante. Ó, vou fazer a pergunta que me fizeram aqui. Doutor, o que pode estar acontecendo comigo? Eu estou urinando, mas estou com fraqueza e fica pingando. Isso seria incontinência urinária? Eu não sei, mas parece que... acho que a pessoa está com uma dúvida sobre essa incontinência urinária. Ela urina e ainda fica pingando. O que pode ser isso? A incontinência urinária é quando a pessoa não tem controle. Não tem controle. Não tem controle para urinar. E normalmente a pessoa que tem incontinência, ele está usando fralda geriátrica, né? E assim por diante. Agora, quando, por exemplo, fica tendo gotejamento urinário no final, é porque durante o ato urinário ele não conseguiu esvaziar a bexiga dele. E por que ele não conseguiu? Porque provavelmente ele está com a hiperplasia prostática, ou seja, ele está com aumento da próstata. Inclusive, abrindo um gancho aqui, as doenças da próstata são 3. Primeiro, a prostatite, que é uma infecção da próstata que pode atingir qualquer faixa etária, desde um jovem até uma pessoa da terceira idade. Por que o jovem? Porque nós temos DST mal curado. Se lembra que pouco tempo atrás a gente comprava antibiótico por conta própria. Às vezes uma infecção urinária mal curada. Então aquela bactéria fica incubada dentro da próstata e ela causa prostatite no próprio jovem. Já tratei vários jovens, por exemplo, de 18, 20 anos com a prostatite. E o que causa a prostatite? Muitas vezes não tem nenhum sintomas. Às vezes ele é recém-casado, está 1 ano, 2 sem ter filho, aí faz um espermograma, aí aparece um monte de bactérias ali, aí você trata. Aí com isso, melhora a qualidade e a quantidade de espermatozoides. Então isso é a prostatite, que é o primeiro grupo. O segundo seria a hiperplasia prostática, que é o aumento do tamanho da próstata. Tá? Que é o aumento do tamanho da próstata. E aí o que acontece? Esse gotejamento, por exemplo, essa resposta, reforçando mais uma vez, quando a pessoa vai urinar, ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga. Aí fica no final o gotejamento urinário. Deve ser isso que a pessoa me perguntou. Exatamente. Interessante. E qual outro que o senhor falou? E o terceiro seria o câncer de próstata, propriamente dito. Agora, 80% dos homens não têm sintomas. Por isso que todo homem, a partir dos 40 anos, tem que fazer o exame da próstata, fazer a sua avaliação. Por quê? Mesmo que ele não estiver sentindo nada. Porque tem, às vezes, algum paciente fala, doutor, para que eu vou fazer? Estou com 45 anos, eu não sinto nada, durmo bem, como bem, urino bem, mas às vezes tem alguma coisa silenciosa. Então você tem que fazer, mesmo que você não está fazendo. Tá? Mesmo que você não estiver com sintomas. Tá? Então, a partir dos 40 anos, tem que fazer o exame 1 vez por ano. E você, homem, não fica com medo, porque hoje, com o avanço da medicina, nós temos o PSA, temos o ultrassom, temos a ressonância magnética, que é um exame que mostra com detalhes. Tá? Então, e o toque a gente deixa para o segundo plano, apesar que ele é o melhor exame. Mas a gente deixa para o segundo plano. Por quê? Porque devido a esse preconceito, o machismo, o medo. Então, é por isso que a gente toma essa conduta. E aqui, inclusive, doutor Plácido, não sei quanto tempo que eu tenho, a gente tem que também procurar, mas eu estou à vontade aqui, ficar horas e horas. Hoje,
nós estamos fazendo o atendimento àqueles que têm convênio, que têm condições de pagar. Lógico, você vai procurar qualquer urologista da sua preferência no consultório. E aqueles que não têm condições, que precisam da rede pública, né? Hoje nós temos perto da unidade da saúde, onde você mora, procura lá, que tem um clínico, um médico da família, com certeza ele vai pedir os exames, tá? Os exames necessários. E também no início do ano, eu apresentei um projeto para a nossa prefeita, Adriane Lopes, no sentido de a gente fazer uma unidade móvel de urologia. A unidade móvel não é um carro, uma van, é o próprio equipe urológica vai na unidade de saúde e a própria gerente da unidade, junto com os enfermeiros, os agentes de saúde, ela consegue chamar umas 20, 30 pacientes, aonde é feito o atendimento na própria unidade. Então isso começou desde março desse ano, e é segunda, quarta e sexta, cada dia dessa aí a unidade está presente e fazendo a avaliação desses pacientes, através do exame de sangue e ultrassom, tá? Porque tem um ultrassom portátil que faz aquela avaliação. Então você que mora em qualquer unidade, qualquer bairro, procura a unidade da sua saúde, com certeza ali a gerente, a administração vai te informar o dia que vai ter esse atendimento. Ele consegue ver isso na internet? Tem algum site da prefeitura ou não? Ou ela tem que ir na unidade? Não, na própria unidade se informa, porque não está... Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a colocar o calendário do ano todo, legal, mês a mês, para facilitar para você. E também, quando eu vejo, por exemplo, inclusive eu atendo nessa unidade móvel, e a gente vê o paciente entra e fala, doutor, eu não quero fazer ultrassom, eu quero o toque. Metade dos pacientes entram voluntariamente para fazer o toque. Eu não sei, esse paciente prefere, porque sabe que a minha fama, que meu dedo é flexível, né? Meu dedo é flexível. Eita, eu sou muito conhecido como médico dedo de ouro. Às vezes as pessoas me procuram, né, com essa finalidade. E eu não tenho como negar, né, Toplácio? A gente tem que atender o gosto do paciente. Pessoal, a gente está chegando no fim da entrevista, mas olha só o quanto isso aqui foi importante. Curte, compartilha, envie isso para alguém, porque olha só, hoje é sexta-feira, dia de queijo, vinho e dedinho do doutor aqui. Doutor, eu quero agradecer demais a sua presença. Tá? Foi maravilhosa a sua entrevista, tá? E eu coloco à disposição as câmeras aqui e o Jornal JD1. Sempre que o senhor precisar, quiser, a gente está à disposição para a gente levar essa saúde. O senhor colocou coisas aqui que nem eu sabia. São coisas importantes e que a gente tem que levar. O Saúde e Bem-Estar, aqui no nosso programa, a gente pensa em levar essa maneira diferente de passar para o paciente, para ele poder prevenir, porque acho que a melhor coisa é prevenir, né? Exatamente. Primeiro, eu quero agradecer a você, agradecer o JD1 e toda a família do JD1 e agradecer você, homem, mulher, que está nos acompanhando e dizer, não vamos ficar com vergonha de consultar o urologista, tá? Porque é muito melhor você fazer a prevenção do que você deixar a doença crescer. E uma coisa importante que vocês têm que saber, o câncer tem cura, desde que você procure o médico no início, desde que o diagnóstico é inicial, que o tratamento é cura praticamente 100%. E hoje nós temos facilidade, tanto na rede pública, na rede privada, com vários exames, então não tenha medo. Procure seu urologista, com certeza ele vai te orientar, fazer os exames necessários que você precisa e você vai ter uma vida saudável, uma vida cheia de realizações, de amor. É isso que o médico, nós os médicos, sempre procuramos a melhor qualidade de saúde para você. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Então, olha só, sexta-feira, dia do dedinho, né, doutor?
Happy hour. Até a próxima. Queijinho, vinho e dedinho. td1noticias.com. A notícia no seu celular.